Primeira carta escrita por João, capítulo 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podemos ler? Capítulo 4 e versículo 4. Capítulo 4 e versículo 4. Assim está escrito na palavra: filhinhos. Quem é que se sente assim? Isso. Preciso nós termos uma consciência do que nós somos. Vamos parar de pensar como as pessoas de fora pensam. Vamos pensar como Deus quer que pensamos. Se são filhos, são amados, entendendo porque o Pai diz filhinho. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não dou trabalho, não é porque eu faço as coisas somente certas. Filhinho é porque Ele nos ama grandemente. Aleluia. Ele nos ama grandemente e trata dessa forma: filhinhos, sois de Deus. Olha, filhinho, você é de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é isso. Mas eu não posso apenas pegar a minha palavra e aplicar na minha vida dizendo que eu sou, se eu não vivo o que devo viver para ser. Aleluia. Tem essa diferença. Sois de Deus e já tendes vencido o mundo. Aleluia. Sou de Deus e tenho vencido o mundo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vencido o mundo pelo fato de você ter aceitado se separar para Deus. Aleluia. Nós era desse mundão perdido aí, cheio de concupiscência, de olhos da carne. Vivíamos nesse mundo aí de treva. E nós vencemos. No momento que aceitamos Jesus, Ele aplicou em nós um selo, o selo do Espírito Santo. Nós fomos selados por Ele, para que nós possamos ter essa vitória garantida. Nós já temos vencido o mundo, porque é maior que está em vós do que está no mundo. Aí ele volta novamente para esse mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Olha a afirmação: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, louvado seja Deus, ouve-nos. Quem conhece a Deus, ele ouve a Deus. Eles não somente ouvem a Deus, mas ele ouve-nos, ele ouve a nós que somos de Deus. Que foi essa a implicação de Jesus com os fariseus. Você diz que tem por Pai, Deus por Pai, e vocês não me ouvem, vocês não aceitam a minha linguagem. Aleluia. Então vocês não são de Deus. Aleluia. Então ele diz: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não ouve. Olha a distinção, que coisa simples para se definir. Se eu sou de Deus, eu estou voltado a ouvir a Deus. Se eu não estou de Deus, eu sou voltado a ouvir o mundo, porque eu sou do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aleluia. A coisa que mais, uma das coisas que mais impede a nossa crença, a nossa fé, irmão, é o não pensar. Não pensar. Não é à toa que as Escrituras diz que nós precisamos ruminar. Ruminar é pensar. É pensar, é ficar pensando sobre aquilo
Louvado seja Deus. Ponderar. Ponderar é pensar. Eu parar para pensar sobre aquilo. Aleluia. E a dificuldade que nós temos de fazer isso, de parar para analisar, nós não vamos conseguir entender o que é certo. Aleluia. É por isso que ele diz: nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando eu paro para pensar acerca das coisas de Deus, eu começo a entender as coisas de Deus e começo a desconhecer as coisas do erro, as coisas do mundo. Eu vou entender que está errado. Louvado seja Deus. Então essa palavra é um conselho de Deus. Aleluia. E conselho de Deus não se pode se desperdiçar. Conselho de Deus é para se ouvir, guardar, crer e praticar. Aleluia. Isso é para quem quer viver bem. Quem quer viver bem, ouve a Deus. Quem não quer viver bem, se levanta contra a verdade de Deus. Louvado seja Deus. E aqui João, ele escreve acerca dos falsos espíritos, do engano que há no mundo, que se aproxima da igreja e até adentra as congregações. Louvado seja Deus. E é preciso a gente começar a ter compreensão da verdade absoluta de Deus na nossa vida, porque senão começamos a ceder para opiniões, começamos a ceder para a filosofia dos outros, para o ensino dos outros. A igreja nesses últimos anos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem aceito muitos falsos ensinos, ela tem abraçado muitos falsos ensinos, e a intenção do falsos ensino é atrair você para você mesmo, não é atrair você para Deus. Louvado seja o Senhor. Nós observamos que os grandes ensinos do Evangelho nesse tempo presente é ensinar a você conquistar, realizar aquilo que satisfaz a você. Você não vê um ensino que leve a você, ensinar você a amar a Deus, aleluia, a repudiar o pecado, a ser afastado da imundícia, a buscar o Espírito Santo, a ser selado por Ele. E nós estamos vivendo esse tempo difícil, e não é de agora. João já escreveu que esse tempo difícil naquela época existia e nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque é a presença dele que vai fazer você entender aonde você está. É a presença dele que vai determinar para Deus se você é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa interessante. A fé não se explica, irmão. A fé age. Então, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que não é de hoje, nós precisamos entender isso. Porque, irmãos, o pecado, ele gera no ser humano algo muito perspicaz. E uma das perspicácias do pecado no ser humano é fazer ele se justificar com uma coisa que é injustificável. Ele erra, mas ele não acredita que está errado. Errado sou eu que me meto na vida dele ou dela. Aleluia. Então é o pecado. E esse pecado, ele é forte porque você não tem exercido aquilo que está em você. Ele diz: filhinho, você já venceu, porque o que está em você é maior. Então é tempo, igreja, de nós lutar para aumentar a nossa fé, a nossa crença, nós resistir o falso e se apegar ao verdadeiro, nós fugir das hostes do inferno e se apegar às coisas da eternidade, fugir do pecado do diabo e se apegar a Jesus. Aleluia. Deus tem promessas
de fazer o homem livre. Olha, irmão, quando Deus faz promessa de fazer-nos livre, Paulo escreve aos Gálatas e diz: para que nós não volte, Ele já nos fez livre, para que nós não volte atrás para o jugo de outrora. Para você entender que aquilo que nós praticávamos, que Deus repudia, e que nós pela fé e aceitação passamos a repudiar, Ele não deixou de ficar perto de nós, não. Ele está sempre por perto. Ele está sempre tentando um espaço para nossas vidas. Aleluia. Então é preciso que nós sejamos verdadeiramente livres. Aleluia. E aqui ele define: nós somos de Deus. Ele vai dizer: mas quem é de Deus, ouve a Deus. Eu vou citar algo muito simples. Certamente vocês vão entender com muita facilidade. Quem sabe pilotar aí, motorista? Quem é motorista de carro, de moto? Quem é motorista? Vocês sabem dirigir carro, né? Sabe dirigir moto? Quem é habilitado aí? Pronto. Tem alguém que ainda não é habilitado aqui? Pronto, irmão Zé. Vamos entender. Os demais que são habilitados. O que é que lhe dá direito a uma habilitação? É você saber dirigir? Não. Não é saber dirigir. O que vai dar direito é você conhecer aquilo que o Detran determina como lei. Você precisa conhecer. Se você não tiver conhecimento, você vai fazer a prova, mesmo sendo um ótimo motorista, dirigindo até melhor porque tem carteira, mas você não tem a carteira. O que define você ter a carteira é você ter conhecimento das legislações de trânsito, para na hora da prova você saber fazer. Assim é o que Deus está falando. O que define nós ser de Deus não é eu ser crente, não é eu comprar uma Bíblia, não é eu fazer parte da igreja. Isso não define eu ser crente, não define eu ser de Deus. O que define de Deus é estar aqui, lutar por aquilo que Deus luta para nós. E o mundo é contrário. O mundo é contrário. O mundo luta para que cada dia mais você não se aproxime de Deus. Ele cria ideias, ele bota lutas, ele faz toda a armadilha. Então é preciso que a pessoa de Deus, que é de Deus, ouça a Deus. Então, o ouvir a Deus é responder a um chamado. O irmão Sidônio passou por mim e eu gritei: irmão Sidônio, e ele passou. E no outro dia, depois disso, eu disse: Sidônio, rapaz, eu gritei tanto por você, você passou, né? Eu não ouvi, quer dizer, ele não respondeu ao meu chamado. Deus é assim conosco, Ele nos chama, aleluia, e quer que nós responda ao seu chamado. E responder o chamado de Deus é aceitar os seus conselhos. Por quê, pastor? Porque é propósito dele fazer você viver bem. Aleluia. Glória a Deus. Muitas coisas nós temos dificuldade de superar. Muitas coisas nós temos dificuldade de fazer. E nós temos dificuldade de superar, e nós temos dificuldade de fazer, porque sempre aceitamos impor a nossa condição. Você lembra da história de Naamã? Quando Naamã saiu de diante do profeta, que o profeta disse: manda dizer a ele que vá lá no rio e se lava 7 vezes. E ele saiu enfurecido, e ele saiu enraivado, e um simples homem soldado
servo dele, disse: meu senhor, se manda uma coisa difícil, quer dizer, se manda você, Naamã, sei que suas condições é de um leproso, mas você é um grande general, um grande comandante, eu quero você na linha de frente do seu rei para a batalha. Você ia ou não ia? Vai. Agora ele está dizendo que você fazer uma coisa bem simples, aí você não cair. E qual foi o conceito de Naamã? Naamã disse: passar de fazer o seu ego, a sua vontade, disse: lá no meu modo não tem rio melhor do que esse. Quer dizer, não queria acatar a voz de Deus. Aleluia. E quando nós não acatamos a voz de Deus, nós anulamos a bênção que está preparada para nós. Aleluia. Deus tem muita coisa preparada para nós, igreja. Aleluia. E o que Deus preparou para você é seu, não é meu, não é de outro, é seu. Cabe a você agora entender e buscar aquilo que é seu. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo difícil, educar a nossa consciência. Porque somos, você tem que entender o que você é. Você tem que saber quem você é. Você não é a definição que os outros dizem. Você já pensou? Um homem como eu, que os outros definem de tanta coisa. Se eu fosse dar ouvido que me define, que os outros me definem, não, eu não dou notícia, eu não dou valor, eu não dou ouvido, porque quem fez a definição correta a meu favor foi Deus, e Ele disse sua palavra: filhinho, aleluia. Então eu não vou deixar de me apegar ao amor de um Deus que me tem como pai, o pai me chama de filhinho, para dar ouvido que os outros dizem. Aleluia. Então é preciso eu saber o que eu sou, como eu sou. Outra coisa, quem sou? É preciso saber. Definir quem eu sou, os outros é uma coisa, e definir quem eu sou para eu mesmo. Porque nós falamos muitas coisas para definir para os outros quem nós somos. Mas na verdade, o que eu sou mesmo, eu escondo dos outros. Ou você não esconde alguma coisa, ou você conta tudo para os outros de você. Não conta. Você encobre, você esconde. Então é preciso eu saber por que sou e quem eu sou. Eu sou o quê? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu preciso ter essa sã consciência. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Mesmo que eu não seja serviçal para os outros, mas eu sou serviçal de Deus, pelo menos para mim. E muitos cristãos não têm servido a Deus nem para ele mesmo. Aleluia. Nem muitos cristãos não têm servido nem para ele mesmo. Então, já que eu não sirvo para servir para os outros, mas eu vou servir pelo menos para Deus. Se eu não sou orador para orar e orar pelo enfermo, eu vou ser orador pelo menos para mim, contra a minha enfermidade. Se eu não sou evangelizador para evangelizar os outros, eu vou me evangelizar e dizer para mim mesmo. Irmão, o ser humano tem dificuldade de aceitar as coisas, de entender. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor. Bendiga o Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga o seu santo nome, porque Ele é quem perdoa, Ele é quem sabe minhas enfermidades. Ele vai determinando: bendiga o Senhor minha alma. Ele está falando com Ele mesmo. Bendiga minha alma. É como se Ele estivesse se convencendo que Deus para Ele é aquilo que Deus promete. Porque a gente tem essa insegurança. Deus promete, mas a gente não tem a certeza. Por alguma razão a gente desconfia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Então, quem sou? Eu sou servo. Eu sou filho. Peraí, mas você é filho de quê? Que categoria de filho você é? Que categoria de filho
você é? Você tem a genética do seu pai? Ou você é adotado? Se você é adotado, você não tem as características do seu pai. É por isso que é comum quando se vê um filho adotado dentro de uma família, as pessoas dizem, é adotado, né? Porque não tem as características. Porque uma das coisas que tem que acontecer na nossa vida, irmão, é ter características do nosso pai. Aleluia. É preciso nós ter características. Eu estou envelhecendo e Joãozinho diz, bem, você está ficando parecido com o seu Chicó. Você vai adquirindo as características. Adão, quando gerou Sete, ele disse que ele gerou um menino que era a sua imagem, era a sua semelhança. Aleluia. E ele tinha gerado o outro também, mas o outro não tinha as características dele. Mas já Abel tinha as características, tinha a imagem e tinha a semelhança, era parecido. Aleluia. Paulo escreve em Colossenses 1,15: Jesus é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Deus é Espírito. Nós não temos a capacidade de enxergá-lo. Aí ele se fez carne para a gente ver como ele era. Aleluia. E ele era muito parecido comigo e com você. Aleluia. Então, nós somos filhos e precisamos adquirir característica. Mas pastor, como é que eu vou ter característica de Deus se Deus é Espírito? Como é que eu vou ficar parecido com Ele? Como é que eu vou ficar? Pessoa, olha aí. Você lembra na Antioquia, quando os cristãos chegaram lá e pela primeira vez disseram, esses aí são cristãos, porque eles tinham característica de Cristo. Então, como filho, nós começamos a ter característica. E como é que eu vou ter característica? Ouvindo a Deus. Eu vou ouvindo a Ele, fazendo o que Ele manda, e vai ser notório. As pessoas vão descobrir. João escreve no capítulo 12, não lembro se o capítulo é o verso 45, diz que nós somos a glória, que o mundo rejeitou a glória de Deus pela glória dos homens. Então nós somos a glória de Deus. Aleluia. O que importa, irmão, é que essa característica está sendo imprimida, porque nós fomos gerados pela palavra. Somos gerados pela palavra e vamos adquirir características, e a glória de Deus vai refletindo. Você não vê, eu não vejo, mas o inferno todo vê. Esse aí tem a glória de Deus. Aleluia. E o que é a glória de Deus diante do inferno? É Jesus na sua vida. Jesus é a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então João faz definições disso, do mundo são. Irmãos, o mundo hoje tem linguagem de crente. O mundo hoje tem linguagem de crente. Se você vê esse povo aí que vive uma vida, essa semana mesmo, a minha esposa deu notícia de uma pessoa que é bambambam de crente essencial, na vaquejada de rios, com um litro de, mandando céu com um litro de bebida na mão. Aleluia. Andando. Agora, passou esse dia, você vai lá conversar com ele. Ele é muito crente. Ele tem uma linguagem de crente. Ele conhece a Bíblia. Aleluia. Mas Deus é que define. Quem é de Deus, ouve a Deus. Aleluia. Não ouve ao mundo. E o apelo do mundo é muito grande. É o mundo que apela. E ele é um apelo muito grande. Certamente por via de amizade. Que é isso? Vamos tomar uma. Ele fica tomando. Não sei se foi isso, mas a maioria das vezes acontece assim. Louvado seja Deus. Então, quem ouve a Deus, ele porque do mundo são.
do mundo são. Eu vejo hoje, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos crentes agindo como o mundo. Você percebe que um cristão age como o mundo quando ele é provocado a uma raiva, a uma ira. Logo você percebe a natureza dele que não tem transformação. Quem já ouviu dizer, crente, principalmente homem, de convertido é meu braço tal, mas meu outro braço não é convertido não. Quem já ouviu dizer isso? Já ouvi muito. Quando eu me converti eu me assustava. Eu lembro de um irmão que disse: você sabe o peso da minha mão, mas não sabe o peso do meu braço. Olha aí, porque eu contrariei ele. Então, olha, ele expõe o que o mundo é. Ele expõe. Isso porque ele não ouve a Deus. Se ele ouvisse a Deus, se ele alguém provoca, ele pedir perdão. E se não é caso de pedir perdão, não dá para pedir perdão, ele pelo menos fica orando pela pessoa. Porque é a ordem de Jesus: orar por quem nos faz mal, por quem nos maldizem. Aleluia. Glória a Deus. Então, o mundo, quem é do mundo, ele tem essa tendência. Ele fala do mundo e o mundo ouve. Olha, existe um vínculo no cristão com o mundo muito forte. Tem uma pregação que eu disse para os irmãos, vou tornar a dizer. Um vínculo muito forte do mundo com o cristão se chama rede social. E poucas pessoas não têm rede social, poucas pessoas não têm grupos. Tem gente que tem mais de um grupo. Tem alguém que tem mais de um grupo aí? Olha. Agora eu me pergunto: que seleção você fez para os seus grupos? É cristão com você ou cabe todo mundo no seu grupo? Porque quando você manda algo do cristão para essas pessoas, ela diz para você amém, mas chega para outra e diz fulano e vai combater contra você. Ela não diz na sua frente, mas diz por trás. E a palavra tanto faz ser de frente como por detrás. A palavra tem o mesmo peso. A Bíblia diz que a palavra é como uma seta em direção ao alvo. Ela não se desvia, ela vai alcançar. E muitas pessoas você pode ter certeza que diz: eu ainda vejo ele, eu ainda vejo ela, nisso. Larga de ser besta só porque é crente. Então, esses grupos é uma arma do inferno para combater contra a sua espiritualidade e você nem percebe. Selecione seus grupos, olha o que mandam para você. Eu comento muito com o Josildo. Os crentes são muito vazios, não digo todos. Eu tiro porque eu mando. Eu estou sempre mandando algo para alguém. E a resposta que eu recebo é assim: amém, uma imagenzinha, uma coisa, é de vazio. Porque não sendo vazio, quando recebe uma mensagem, responde com outra mensagem. Porque o Espírito testifica. E quando o Espírito testifica, é porque o outro lado está no mundo. E eu comento com minha esposa: os crentes são vazios. Eu mando a mensagem, aí caça uma coisa na internet para mandar. Caça, não sabe responder. Não sabe dizer nada. Não sabe dizer nada por quê? Porque Jesus expressou o que é isso. Ele definiu. Você age e fala do que o coração é cheio. Então, a igreja de Jesus, você fica atento. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não se contente em ser o que o mundo pensa que você é. Se queira ser o que Deus diz que você é para o mundo. E o que você é para o mundo que Deus nos constituiu é luz. Você é luz. Certo momento Jesus caminhando com os discípulos diz: vede-se em ti a luz que há, não é trevas. Você observa se a luz de vocês não é trevas. Como é que pode, irmão, luz ser treva? Como é que pode uma luz ser treva? Simples.
Observe essa lâmpada apagada aí. Olha, todas acesas. Ela é o quê? Uma luz. Mas olha como é que ela está. Porque ela não tem a essência que as outras têm. Alguma coisa está tirando a essência dela para ela ficar assim. Ela é uma luz. Olha como é que ela está. É isso que Jesus estava falando. Vede se a luz que é em ti não é treva. Veja o que tem em você que possa impedir, cortar essa fonte, essa corrente. Aleluia. Isso é Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser de Deus. Não é aceitar Jesus. Não é aceitar Jesus. Que se fosse aceitar Jesus, as pessoas não esfriavam. As pessoas não se desviavam. As pessoas não resistiam a certos ensinos. Não existia. Por que é que resiste? Porque só aceitou. Ele aceitou uma coisa que todo mundo aceita. Você é comum igual aos outros. Você é crente. Você é de Jesus. Glória a Deus, eu sou de Jesus. E você, eu tenho Jesus também, desde pequenininho. Eu também só creio em Jesus. Mas Paulo diz: irmão Timóteo, você olha, ele tem características, ele fala como crente, mas ele não tem a eficácia de crente. Quer dizer, ele é a luz e tinha um pouco que era treva. Então, Timóteo, ele fala, ele tem jeito, mas não tem eficácia. Sai fora dele. Mas isso, irmão, não tem como moderno como nós vivemos. Por que querer viver isso? Evitar, sair fora. Até porque o cristão de hoje tem muita preocupação do que vão dizer dele, do que vão pensar de mim. O que é que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um fanático, vão achar que eu sou um alienado, vão achar que eu sou. Ele vai achando que acha. Então, se você acha, você é. Porque quem acha não tem certeza. Porque tem uma dúvida. E com Deus é sim, sim, não, não. É assim falar e assim proceder. O que é santo, naquilo que é pecado. Graças a Deus, que a Bíblia diz a nosso favor: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós não podemos perder essa essência do Senhor na nossa vida. Então eles são do mundo e falam do mundo, e o mundo ouve. Nós somos de Deus. Olha a definição. Define bem quem é do mundo e define bem quem é de Deus. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que conhece a Deus está ouvindo. Jesus foi quem disse: a ovelha ouve a voz do seu pastor. O pastor é um homem, irmão. É um homem comum. É um homem que erra, que tem falha, mas é estabelecido por Jesus. Paulo escreveu em Efésios 4:11, para que esse homem que é pastor encaminhe você na fé, no ministério, para que você congregue cheio de fé. Congregar cheio de fé, não é cheio de fé em casa, não, cheio de fé não sei aonde, é cheio de fé na igreja. Aleluia. É cheio de fé na igreja. Não vejo necessidade. Então, seu pensamento é pensamento do mundo. O mundo é quem pensa que não precisa ir para a igreja. Você pode muito bem ser crente, você pode muito bem ser católico, você pode bem. Negócio que precisa nada disso. Deus está em todo canto. Deus está em todo canto, é verdade, Ele é onipresente. Somente Deus não opera em todo canto. Por isso que Ele implantou o Evangelho. O Evangelho é território de Deus. O mundo é território do diabo.
Então ele plantou o território de Deus aqui na terra, em meio ao diabo, para que nós mostremos para ele que Jesus tem poder. Aleluia! Nós somos de Deus, e aquele que é Deus ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não ouve. Não ouve. Não dá ouvido, irmão, não significa que não escutou. Não é questão que eu disse que o irmão não me escutou. Não é isso. Ele não me escutou. Mas ele não pode me atender o chamado porque ele não me escutou. Não ouve não é porque não escuta. Não ouve é porque não obedece. Não obedece. Aí quer que a vida mude, quer que a vida mude do próximo, quer que a vida mude da família, quer que a vida mude. Não muda, irmão. Porque Deus vai refletir em você para o outro. Eu lembro nas missões de uma senhora, já de idade, né, 60 e muitos anos, 70 anos, marido também. Um homem bom, rapaz, na comunidade, respeitado. Cara bom, um senhor bom, ela é uma senhora maravilhosa. Só que uma coisa, todo sábado que ele vinha para a feira, na cidade, faria a feira, ele tomava mais entroncada lá, e quando voltava, dava um bufete na veia dele. E eu, evangelizando ela, e ele disse que não queria, que já tinha idade demais, não precisava disso. Eles tinham uma filha que tinha uma doença, não sei dizer o nome dela, só sei que ela tinha a língua para fora, assim, ela andava, era uma mocinha, já faleceu um dia, um tempo. Ela andava, ela tinha síndrome de Down e tinha uma doença que ela não conseguia ficar com a língua dentro da boca, a língua pendurava. Aí ela andava com uma toalhinha, empurrando a língua para dentro, porque ficava a língua pendurando, arroxeando e pingando. Eu fiz uma oração nela e ela ficou boa. A língua ficou dentro da boca, ela conversava muito alegre, muito simpática. E a mãe, quando ela não sabe, veio, bufete nas orelhas. E a velha, por causa da filha, começou a estudar. Aí dizia, irmão, ó missionário, pelo amor de Deus, ora para o meu marido se converter, seria tão bom que ele fosse crente. Eu disse para ela, a senhora está pensando tudo errado, está toda equivocada. Quem precisa ser crente é a senhora, não é ele. Não, é ele que bebe, mas você é quem apanha. Ele que bebe, mas não é você que apanha. Então quem precisa de Jesus é a senhora. Porque a senhora não está pensando no seu marido pela salvação, muito menos a senhora. Você está precisando deixar de apanhar. Só isso. Se ele não batesse esse homem na senhora, a senhora também não queria nem saber. Porque é assim que funciona, irmão. Aleluia. Então, somos de Deus, vivendo a verdade, começa a fluir essa luz em nós. Começa a fluir. E quando começa a fluir essa luz em nós, que é Deus na nossa vida, a glória dele revela-se no mundo espiritual. Lá na região celestial, nós estamos sentados ao lado de Jesus, e os demônios olham e veem aquela luz na gente. Aí a sua vida começa a se organizar. Ela começa, aquilo que havia como perseguição, ela começa a sumir, porque aquela perseguição é uma obra do diabo. Mas aí ele agora ele não pode mais, porque está vendo o brilho em você, Jesus em você todo tempo. Mas esse brilho de Jesus em você não vem porque eu venho para a igreja, não vem porque eu sou crente, não vem porque eu comprei uma Bíblia, não vem porque eu canto. Ela vem pela comunhão de você com Ele. Você já viu uma amizade, homem mais comum? Quando eu era jovem, eu tinha um amigo mais velho que eu. Ele dizia, eu gosto da sua amizade,
porque eu confio em você. E eu sei que onde eu estiver, o que der para mim, dá para você. E o que der para você, dá para mim. Não tem um ditado do mundo, junto e misturado? Já ouviu dizer? O mundo dizer junto e misturado? Essa palavra você pode aplicar na sua vida com Jesus, junto e misturado. Pode aplicar na sua vida. Junto e misturado. Pastor, por quê? Porque é a vontade dele. Vocês querem ver que a vontade dele está junto e misturado? Abre sua Bíblia em João, o Evangelho de João. Evangelho de João 17, capítulo 17. Vocês querem estar juntos, querem estar juntos e misturados, né? Com Jesus? Pois muito bem. Pois é vontade dele de estar junto e misturado. Encontraram? Capítulo 17 de João. Diga, eu quero estar junto e misturado com Jesus. Muito bem. Põe então aqui e vou dizer como é que faz. Podemos ler? 17 e 20. Jesus disse assim, na sua oração: eu não rogo somente por eles, quer dizer, os discípulos dele lá. Eu não rogo, 17 e 20. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela sua palavra, de crer em mim. Você andou junto com Jesus? Não, né? Mas você creu nele, não creu? Pela palavra? Mas essa oração é para você. Agora, é vontade dele agora. Ele rogou, diz: Pai, eu não rogo só por esse aqui não, eu rogo por aqueles também que um dia vão crer. O Epitácio da vida, o Raimundo da vida, o Anjo da vida, o Resto da vida, todos. 21. Para que todos sejam um. Você está vendo que não está misturado? Todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim. Quer dizer, Jesus com o Pai é um, agora Ele quer que todos nós sejamos com Ele. E eu também em ti, para que também Ele seja um em nós, junto e misturado. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus quer uma mistura. Quer que nós estejamos misturados, aleluia. É isso, irmão. É vontade de Deus. Que nós sejamos juntos e misturados com Ele. Pastor, e dá certo esse negócio? Aí tá. Vamos ver por que está certo o 22. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste. Olha, veja bem. Vai estar junto e misturado, porque Deus deu a glória a Jesus. Jesus deu a glória dele a nós. Eu dei a glória que a mim me deste. Foi? Deus deu a glória a Jesus, agora ele deu a nós. Para que seja um, como nós somos um. Aleluia. Estamos juntos e misturados, não estamos? Então aplauda Jesus. Receba no seu coração. Viva essa fé.